Glória a Deus. Então vamos lá. Gênesis 50, de 15 a 21, diz assim a palavra do Senhor. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Pai, muito obrigado pela tua palavra que é viva, eficaz, mais poderosa que espada de dois gumes, e tem o poder de entrar no mais interior do nosso ser, fazendo divisão entre ossos e medulas e nervos, discernindo as intenções do nosso coração. Fale conosco, usa a minha vida e fale para a glória do teu nome, única e exclusivamente para a glória do teu nome. Em Cristo nós oramos, amém. Irmãos, a história de José é muito conhecida, e eu confesso que José e Davi são meus personagens principais do Antigo Testamento, sendo José o primeiro deles. A Bíblia não cita nenhuma falha de José, nenhuma. Você pode procurar com lupa que você não vai encontrar. Alguns dizem que José era fofoqueiro, porque ele levava ali as notícias do trabalho, como estava indo dos seus irmãos para o seu pai. Mas na verdade José era obediente ao seu pai, porque ele estava apenas cumprindo orientações, ordens do seu pai Jacó. Portanto, a Bíblia não fala, o que não significa que ele não era humano e também não estava suscetível ao erro. Mas José, nós podemos olhar para a história dele e aprender princípios maravilhosos que vão encher o nosso coração de sensibilidade pelo seu sofrimento, vão encher o nosso coração de alegria pela sua exaltação, vão encher o nosso ser de sabedoria se nós entendermos o que Deus fez através de José e como foi a sua postura enquanto Deus trabalhava na vida dele e ao redor dele. Nós vamos ser sábios se nós entendermos os princípios da palavra de Deus através de José, de Jacó e dos irmãos de José, no agir de Deus, aplicando para a nossa vida, nos nossos relacionamentos, na nossa casa, na igreja na qual nós estamos inseridos, no nosso trabalho e onde nós estivermos. José, aos 17 anos, foi vendido como escravo ao Egito, aos midianitas, que o levaram ao Egito. Chegando ali, ele foi servir na casa de Potifar, e teve muita responsabilidade ali, fiel ao seu senhor, Potifar. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo, e ele não cedendo, ele foi preso com acusação de violação e etc. No cárcere, ele foi ali, o mordomo do cárcere, o chefe. E depois ele foi liberto, porque ele foi convidado, foi chamado, convocado para interpretar os sonhos de Faraó. E nessa caminhada toda, nós vemos José que sai de lá
de Canaã aos 17 anos, e agora aos 30 anos ele é governador do Egito, está abaixo apenas de Faraó. E nós não conseguimos muitas vezes entender por que tudo aquilo aconteceu. E eu creio que nós não estamos sozinhos nessa situação, porque José também não entendia muito, ou talvez não entendia nada do que estava acontecendo. Porque ele olha para os seus irmãos naquele momento em que eles estão negociando como se ele fosse uma cadeira, um relógio, algo, uma coisa, negociando a homens que eles jamais tinham visto antes. E talvez eles matariam José no dia seguinte, naquela noite, ou eles não tinham ideia do que poderia acontecer com José. E eu creio que José olha para os seus irmãos que ali estão se distanciando dele, com o coração cheio de tristeza, de rejeição, de feridas, e temendo por aquilo que está por vir, indo para uma terra estranha, debaixo de um governo estranho, de um idioma estranho, de uma cultura estranha. Eu creio piamente que José não entendia nada do que estava acontecendo. Ele chega ali, vai para a casa de Potifar, dá o seu melhor. E dali ele sai para ir para o cárcere, acusado de estuprador, violador. Depois de servir tão por excelência como ele serviu. De novo, José não entende o que está acontecendo. E ele vai para o cárcere e ele revela, ele interpreta sonhos do padeiro, do copeiro, do rei. E aquele copeiro, quando o José interpreta o sonho, dizendo que ele, olha, daqui a 3 dias você será reposto ao seu lugar e você vai servir Faraó. E eu imagino que o copeiro teve seu coração cheio de alegria, de contentamento, de esperança renovada. E José diz para ele, clama a ele, olha, quando você sair daqui, lembre-se de mim. E o copeiro sai, começa a servir, volta a servir a Faraó. E José não entende porque aquele homem que foi tão abençoado por Deus através de José, não se lembra dele. Mas Deus nunca se esqueceu de José. Em todos os momentos de luta, quando nós lemos a história de José, que são vários capítulos, diz que os olhos do Senhor estavam sobre José. O Senhor estava com José. E ele foi vendido, mas o Senhor estava com José. Ele foi traído ali na casa de Potifar, mas o Senhor estava com José. No cárcere, quando ele foi esquecido, o Senhor estava com José. E de novo, José não entendia muito acerca do propósito. Mas uma coisa ele era certo, que havia um propósito. Percebe a diferença? Ele não entendia, um rapaz de 17 anos na situação dele. Ele não entendia o que estava acontecendo. Mas ele sabia que havia um propósito de Deus a se cumprir na vida dele. E Deus, na sua infinita sabedoria, Deus deu a ele sonhos, mostrando, olha, vai acontecer algo. José não sabia exatamente quando, onde, como isso aconteceria. Mas ele sabia que havia um propósito de Deus a cumprir-se na sua vida. E isso é tudo que nós precisamos entender. Isso é tudo que nós precisamos entender para continuar a nossa caminhada, quando muitas vezes as coisas à nossa frente estão obscuras, estão esquisitas, estão diferentes daquilo que nós esperávamos que estivessem, totalmente desconfortáveis, incômodas, incomodando a nossa alma, o nosso coração, a nossa casa, o nosso relacionamento. Mas quando nós entendemos que há um propósito de Deus, que é maior do que eu e você, que é maior do que os nossos pensamentos, do que é maior do que todo conforto, todo bem, toda alegria, ou mesmo toda tristeza e sofrimento que nós podemos ter.
nós continuaremos caminhando, como José continuou caminhando. E o texto lá no verso 17 diz assim: e é isto que vocês dirão, José. Agora eles já passando, no meu entendimento, a pseudo-mensagem de Jacó. Eu não creio que Jacó falou aquilo, não. Eles com medo de José, porque eles sabiam que eles tinham errado, pecado contra José. E agora não tem mais o papai para proteger, não tem mais o papai Jacó para aplacar a ira de um menino escravizado, traído, preso. E eles mandam essa mensagem: olha, papai disse, perdoa a gente, perdoa os seus irmãos, seja misericordioso para com eles, perdoe a transgressão que eles cometeram contra você. E o texto do verso 17 diz que José chorou. E eu não sei por que José chorou, a Bíblia não diz isso. Mas quando nós estudamos um pouco sobre José, a minha leitura é que José chorou ao perceber o quão distante os seus irmãos ainda estavam dele. Eles já estavam ali no Egito. José já tinha recebidos em amor. Depois que ele se revelou a eles, a Bíblia diz que José beijou a face deles, que é um sinal de comunhão, de confraternização. José não disse a eles: olha, vocês fizeram isso comigo, agora eu vou fazer igual ou pior, por nada disso. A recepção de José foi tão maravilhosa. Então vão lá, depois de toda aquela situação que José fez para que o caráter deles fosse tratado por Deus, José agora prepara tudo e fala: vai buscar o nosso pai, traga e vamos viver aqui no Egito. E eles já estavam ali vários anos vivendo no Egito e vendo a postura de José, que não era uma postura vingativa, uma postura de homem violento, insensível, frio, mas os seus irmãos continuavam distantes de José. E uma das coisas que nos faz sermos indiferentes com as pessoas e até cultivar em nós um sentimento ruim, negativo, de mágoa, de ódio, de vingança, de qualquer outra coisa ruim, é a distância. Quanto mais distante nós ficamos das pessoas, menos nós queremos vê-las, ouvi-las, compreendê-las. A distância é um fator que muitas vezes provoca em nós ainda muito mais feridas, agravam as crises e nos leva distante daquelas pessoas que, por razões que nós não entendemos, ou entendemos muito bem, ou achamos que entendemos, nos feriram, nos machucaram. O problema é quando nós fazemos uma leitura do outro a partir daquilo que nós somos. Quando nós olhamos para o outro como se nós estivéssemos olhando para um espelho. E é isso que os irmãos de José estavam fazendo. Eles olhavam para José com o mesmo coração que eles tinham. Enquanto José era sensível, se sensibilizava com a situação, com as pessoas. E aqui ele chora. Ele chora porque há uma distância, há um esfriamento, há uma situação que ainda não foi curado, não mais no coração do José, o ofendido, o prejudicado, mas no coração daqueles que o ofenderam, seus irmãos. E José chora. Mas a atitude de José que vem em seguida a essa fala é algo extraordinário. Versículo 19 e 20. Mas José respondeu: não tenho medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Para julgá-lo, para reprimi-lo, para difamá-lo, para distanciar de você, para achar que você não merece ser meu amigo, meu irmão, minha irmã. Vocês na verdade planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Olha isso, gente.
Eu quando leio textos como esse, eu falo, meu Deus, tem misericórdia de mim que sou um pecador, como aquele fariseu. Tem misericórdia de mim. Porque quando muitas vezes eu me sinto ofendido, eu quero pagar de volta, da mesma forma e às vezes até mais. E José fala, na verdade, vocês pecaram sim, vocês planejaram o mal contra mim. Eu fui abandonado, eu fui distanciado dos meus pais, do meu irmão mais novo, Benjamim. Eu queria estar com vocês durante esses 13 anos. E vocês me privaram disso. Mas Deus tornou esse mal como bem. E agora, através da minha vida, Ele está salvando a nação de Israel, de onde sairá o Messias. Não está escrito aqui. Mas o Messias veio de Israel. E a fome era tão grande, que se não fosse a intervenção de Deus, através do Egito, através do faraó, através de José, a nação teria sido exterminada pela fome, pela escassez de alimentos. Com a atitude de José, José acolhe os seus irmãos com perdão. José acolhe os seus irmãos com não braços que distanciam, que empurram, que rejeitam, mas com braços que trazem para mais perto de si, para mostrar para eles o que é um coração, quando entende que há um propósito de Deus acima das nossas dores, acima das nossas contrariedades, acima dos nossos conceitos e preconceitos. Vem cá para perto de mim. Chega de distância. Foram 13 anos longe. Queria ver vocês crescendo, ficando mais velhos ainda. Queria ver vocês, o cabelo de vocês ficando branco. Queria ver vocês se casando, tendo filhos. Queria ver os meus sobrinhos. Mas não foi possível. Chega de perder tempo. E quantas vezes nós ficamos perdendo tempo por situações que acontecem na nossa vida, e nós nos distanciamos muitas vezes de pessoas na nossa própria casa. Eu tive uma experiência muito ruim com meu irmão mais velho, há muito tempo atrás, não sei se eu já compartilhei aqui. Na época eu era um adolescente, 13, 14 anos, e meu irmão tinha, 20 e poucos anos. Não é o pastor Vanderlei, é o Celso, já falecido. E nós brigamos ali como irmãos e fomos muito além, como muitas vezes acontece entre irmãos. E começamos a brigar mesmo, fisicamente. E ele mais velho que eu, mais forte, mas enfim, dado o momento daquela contenda, ele me deu um tapa no rosto que estralou, e aquilo para mim foi assim de uma dor humilhante, algo horrível. Eu parei e a partir dali eu coloquei no meu coração que eu não teria mais comunhão com meu irmão. Durante 5 anos, morando debaixo do mesmo teto, numa casa de pouco mais de 60 metros quadrados, talvez nem isso, dormindo no mesmo quarto, almoçando, comendo na mesma mesa, nós não nos falávamos. E alguns de vocês conheceram o meu irmão, o Celso, chamava de gordo, né? Conheceram, né? Isso. Quanto tempo perdido. Quanto tempo perdido. Ele tinha suas características, né? Não tinha, José? Mas ele era alguém, uma pessoa, meu irmão de sangue. E nós nos distanciamos, mesmo estando próximos fisicamente. Quantas vezes você se distancia de pessoas que foram bênçãos na sua vida, que são bênçãos na sua vida, e porque discordaram, porque talvez até te maltrataram, não te entenderam e até te rejeitaram,
você ou eu nos distanciamos de pessoas e ficamos vivendo perdendo tempo, achando que isso é o maior na nossa vida, é o principal, enquanto o principal é o amor, e maior que amor não há, porque Deus é amor, e ninguém ou nada é maior que Deus, e quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E a gente se afasta, a gente se acha no direito de afastar. Quantas pessoas eu me afastei, quantas pessoas se afastaram de mim. Eu fico pensando às vezes, meu Deus, que bom seria se pessoas por igrejas que eu passei não tivessem saído dali, mesmo que eu não fosse pastor, que eu não tivesse saído de igreja que eu estava, porque eu não concordei com isso ou com aquilo. Quantas pessoas que fizeram parte da minha vida e não fazem mais, porque se distanciaram, ou eu me distanciei, porque faltou visão no meu coração, de entender que há um propósito, e mesmo naquilo tudo que estava bagunçado no coração de José, havia um propósito. Ele não entendia, mas ele sabia que havia um propósito. E a palavra que eu deixo para nós nessa noite, nessa manhã, é que mesmo quando você não entende muito o que está acontecendo, se você entender, se você crer que há um propósito de Deus na sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento com seus pais, com seus filhos, com seu amigo de escola, de faculdade, de trabalho, que está truncado, está esquisito, mas há um propósito de Deus. Você não sabe como vai ser, mas o seu agir, o seu caminhar, é como José, mesmo sem entender, ele foi fiel a Deus. Deus vai revelar a você no momento certo. No momento certo. Imagine, eu acho que a primeira ou a segunda mensagem eu preguei aqui também sobre José, e disse isso. Imagine se Deus pega José aos 17 anos, vem cá José, vou colocar você no Egito, governador do Egito. Agora você vai salvar Egito e muitas nações aqui ao redor, inclusive de Israel. 17 anos. Já pensaram na catástrofe que seria? É só ler o livro de Reis. Quanto homens despreparados, jovens reis despreparados, primeiro e segundo reis, que assumiram reinados e acabaram com tudo. Roboão, logo após Salomão, ouve os seus amigos jovens inexperientes, e o povo clama por menos impostos, e vai até o rei, e Roboão ouve os seus conselheiros mais experientes, e depois ouve os seus jovens amigos conselheiros. Olha, fala para eles que você vai ser muito pior do que Salomão, que o chicote de Salomão não é nada comparado com o seu. Aí o reino se divide, reino norte, reino sul. Deus queria, Deus tinha propósitos, não precisava dividir o reino. Deus tinha propósitos, e muitas vezes nós não entendemos isso. Não precisa ter isso. Deus pode até permitir. Há um propósito nisso. E oxalá eu e você desejemos no fundo do nosso coração que nós venhamos contribuir sempre de forma positiva, sempre somando para que os propósitos de Deus venham ser cumpridos nessa terra. Por que que José disse a eles: olha, não temam? Está aqui no texto. Não tenham medo de mim, não precisam temer, porque vocês de fato fizeram mal contra mim, vocês pecaram contra mim, mas Deus está acima de tudo isso. Deus tinha um propósito nisso, e Ele escolheu a mim, escolheu a vocês, e não há mal, não há bem acima do propósito de Deus. E é por isso que muitas vezes nós sofremos, porque Deus usa situações para nos fazer crescer
e para nos usar na vida de outros, na vida da igreja, na vida dessa nação, em muitas situações que nós não entendemos. Ah, mas está doendo muito, está difícil para mim. A minha sogra já há pouco tempo antes de falecer, já estava com Alzheimer, e às vezes ela estava ali tomando um sorvetinho com a gente. Está difícil para mim, ela falava. Às vezes a gente fala isso brincando, com todo respeito, né? Está difícil para mim. E eu sei, meus irmãos, muitas vezes é difícil para você. Muitas vezes parece que vai além das suas forças, mas não vai. A Bíblia diz em Coríntios que Deus não permite provação maior do que aquilo que a gente pode suportar. Deus nos dá a direção, Deus nos dá a força, porque cumpre a Ele executar o seu propósito na nossa vida e através da nossa vida. Deus não chamou você aqui para que você ouça a palavra e vá embora e nada mude. Deus nos chamou aqui para que nós sejamos tratados por Ele, provados por Ele, ensinados por Ele. E com grande resistência é aquela que nós temos, que nós queremos continuar, como nós estamos fazendo há 1, há 2, há 10 anos. E nada muda. Nada muda. A primeira vez que eu li o livro de Juízes, eu confesso que eu entrei em crise. Eu fui lendo assim, comecei no Novo Testamento, depois eu fui lá em Gênesis e fui lendo na sequência. A crise já começou quando eu vi Faraó. E Faraó deixou o povo ir, mas Deus endureceu o coração de Faraó. E Faraó deixou o povo ir, e Deus endureceu o coração de Faraó. Oh, Deus, está de brincadeira? O cara deixa o povo ir, só endurece o coração. Eu era novo convertido. Eu entrei em luta, eu entrei em crise. Não dá para entender um Deus desse. Dá para entender um Deus desse. Um Deus que age com propósito. Um Deus que age não por agir, para dizer que Ele é poderoso e faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, como muitas vezes nós fazemos. Mas Ele faz para um fim. Ele toca em você para um fim. Ele fala com você para um fim. Ele permite uma dor e às vezes manda a dor para um fim. Que isso, pastor? É o que a Bíblia diz. Se vocês me obedecerem, eu vos abençoarei. Deuteronômio capítulo 28. Mas se vocês me desobedecerem, eu vos amaldiçoarei. Não é o diabo não. E que bom que não é o diabo. Sabe por quê? Porque o diabo não lhe toca. O diabo não nos toca porque nós estamos em Cristo. Estamos em aliança com o Senhor. E Ele não nos toca, a menos que Deus permita, para um fim. E aí eu continuei lendo. Fui lá, cheguei em Juízes. E o livro começa dizendo que o povo estava uma bagunça. Cada um fazia como queria. Cada um fazia como queria. E sabe qual a pior coisa numa nação? Sabe qual a pior coisa numa igreja? Sabe qual a pior coisa numa liderança? A pior coisa num GC? A pior coisa no ministério de música? A pior coisa em qualquer situação é quando cada um faz o que quer. E aí Deus levanta juízes. E aí vem um juiz e é bom, e o povo serve a Deus e volta para Deus e se arrepende dos seus pecados. Aí aquele juiz morre, Deus levanta outro, e outro juiz aí começa a fazer tudo errado e o povo... E aí Deus perdoava, vai lá no livro de Juízes, Deus perdoa, o povo peca, Deus perdoa, o povo peca, o povo se arrepende e peca de novo. E eu falei assim, meu Deus, que povo de coração duro, terrível esse povo. E Deus ministrou no meu coração, você é assim, Lércio? Você é assim. Aos 18 anos de idade, lendo o livro de Juízes, essa foi uma das palavras que Deus falou ao meu coração. É assim que você é. Você não é melhor que eles. Pode até não ser pior, mas melhor não é não. Mas sabe, uma das maravilhas de Deus é que quando Ele fala conosco dessa maneira, Ele não para ali. Você é assim, Lércio, mas eu amo você.
Você é assim muitas vezes na sua vida, meu irmão e minha irmã. Mas Deus te ama. E a prova maior disso é que Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Ele deixou o seu estado de Deus, seu status de Deus, e veio a esse mundo, deixando tudo lá e veio aqui. O santo na direção do impuro, do pecador, do vermezinho de Jacó. Ele pega na nossa mão, como José estava talvez querendo fazer com seus irmãos: vem cá para perto de mim. Você é como os irmãos de José, como os juízes maus, como os reis maus. Mas vem aqui comigo, que eu quero tratar você, eu quero tratar o seu caráter, eu quero mudar o seu jeito de pensar. E quando você mudar o seu jeito de pensar, você vai mudar as suas atitudes, o seu jeito de viver, de se relacionar. Muitas vezes nós trazemos na nossa vida, sabe, coisas que nós ouvimos, narrativas falsas, totalmente desprovidas de princípios de Deus, da Bíblia. E nós vivemos aquilo, e replicamos aquilo, e cultivamos aquilo, quando na verdade Deus quer ministrar no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma, uma nova mentalidade, um novo jeito de pensar. Romanos 12, não se conforma com isso não. O que está incomodando você? Pastor, é o pecado. Não se conforme com o pecado, confessa e deixa. Pastor, o meu jeito de ser, mude. Como? Pela graça do Senhor. Eu estava dizendo no culto hoje de inglês sobre servir. Quase sempre eu abro todas as portas para minha esposa. E eu digo assim com ela: rainha não abre portas. Então eu vou e abro. Não carrega sacos, não carrega peso. Então ela nem pega. Pode ser que foi toda linda, maravilhosa. Ela sabe que vai ter ali um súdito que vai levar para ela. E eu levo de bom coração. Mas por algum tempo, às vezes eu abria, às vezes eu não abria a porta. E um dia falou assim: escuta, qual é o critério que você usa para definir se você vai abrir a porta ou não? E eu falei assim: olha, bom, quais são os critérios, eu não sei, mas tem um critério que me define certinho, que eu não vou abrir a porta para você. É quando eu estou bravo com você. Aí eu não falo, mas eu só vou na frente e entro na minha porta. Mas eu penso: abra a sua porta aí. Muitas vezes nós só servimos quando nós não estamos bravos, irados, magoados. E aí eu falei para ela assim: vou te pedir uma coisa. Se acontecer da gente brigar, acontece, tá? Acontece às vezes. E eu não abrir a sua porta, você fica em pé ali na porta e me lembre que eu estou te pedindo, eu estou te prometendo que eu vou abrir a porta do seu carro, mesmo querendo te esganar. Mas eu vou abrir a porta do carro para você. Irmãos, na nossa linguagem humana, popular, eu diria que Cristo, Ele queria ficar, como dizem os jovens aí, nem sei se dizem mais, né? De boa na lagoa. Acho que não fala mais, né? Já é passado. Depois vocês me atualizem aí, por favor. Suave na nave. Suave na nave. Ele queria ficar tranquilo no seu conforto. Como assim? Significa que Jesus estava lá num sofá todo macio? Não, irmãos. Conforto é o oposto do incômodo. E quando Jesus decide obedecer a um propósito, a uma missão, e ele esvazia de si e vem a este mundo, ele começa a ser incomodado, porque a dor incomoda, a mudança incomoda. E ele nasceu como homem. Isso incomodou. Ele passou a ter necessidades humanas de comer, de ir ao banheiro, de beber água, de dormir, e etc. E isso incomoda. Incomoda. Então ele saiu do conforto. Não precisava.
Há um cântico antigo também que diz que ninguém poderia obrigá-lo. Foi o seu próprio amor que o moveu. Muitas vezes você e eu seremos levados, pelo menos uma conscientização por parte de Deus, que aquilo que nós estamos fazendo ou deveríamos fazer é por amor a Deus em primeiro lugar, e nada suplanta isso. Não faça, homens. E eu disse o exemplo da esposa, porque eu digo sempre que o seu serviço, o seu amor a Deus, ele deve começar na sua casa. Casa. Meus irmãos, se você vem à igreja, você faz o seu melhor, você limpa o templo, você fica na luz, você projeta, você prega, você canta, você dá piruleta aqui, você faz e acontece. Mas se na sua casa não há um servir, um testemunho de amor, de graça e de perdão, tudo vazio. Desculpa te falar isso. Voltando na experiência que eu tive com meu irmão, 5 anos distantes de mal, né? A gente fala, estou de mal de você. E aí o Senhor Jesus me alcançou, pela graça me salvou. E um dia eu estou na escola dominical, e a mensagem do pastor foi essa. Aquele texto que Jesus fala assim: se você vai ofertar, e aí você se lembra que alguém que tem algo contra você, deixa a oferta, vai lá, reconcilie-se com ele e volta para ofertar. Eu falei, meu Deus, era tudo que eu não queria ouvir, né? De manhã, escola bíblica de manhã, fui para casa. Meu irmão até então não ia para a igreja. Minha mãe fez o almoço, preparou o almoço, serviu. E quando nós sentamos à mesa, aquela mesma mesa em que sempre havia um do lado de lá e outro do lado de cá, evitando olhares, cruzar olhares, evitando falas e tudo mais, mas comendo a mesma comida, debaixo do mesmo teto, próximo da mesma mãe. Eu falei para ele, Celso, eu não sei você, mas, cara, eu errei naquele dia, você errou, nós erramos. Aqui não vem ao caso quem errou mais ou menos, nós dois erramos. Só o fato de estarmos 5 anos sem se falar, já estamos errados. Me perdoa? Na hora, perdoou, estendeu a sua destra de comunhão. E a partir dali, nós tivemos mais comunhão. Paramos de perder tempo. Quando José manda seus irmãos para o Egito buscar o pai deles, Jacó, prepara tudo. E uma das frases que me chama muita atenção, José fala assim: não briguem no caminho, não contendam no caminho, porque a contenda divide, dispersa, machuca. A contenda destrói propósitos, desvia dos propósitos. Destruir não destrói, porque os propósitos de Deus são para sempre. Desvia, nos faz perder tempo, ficar muito mais longe daquilo que Deus quer. O tempo de Israel no deserto, 40 anos. Você pode pesquisar sobre isso. Era para ser em torno, menos de 1 ano, se eu não me engano, 6 meses, 8 meses. Menos de 1 ano. E o povo ficou lá 40 anos, andando. Como dizia antigamente, igual barata tonta. Foram 13 anos até José se tornar o governador do Egito. Poderia ser 26, 30, 50, se ele não entendesse que Deus estava acima das suas dores. E dor incomoda, irmãos, eu sei disso. Mas o propósito de Deus é mais sublime, está acima, é mais nobre. E não adianta você achar que Deus vai mudar o propósito dele porque está doendo, porque ele não vai. Ele não vai. Quanto tempo você quer chegar em que o propósito de Deus se cumpra? 1 mês, 1 ano, 5 anos? Mas a pergunta mais inteligente e sábia é: qual é o tempo de Deus?
Porque quando nós entendemos isso, nós nos entregamos no tempo de Deus, na vontade de Deus, no propósito de Deus, e caminhamos de acordo com aquilo que o Senhor quer. Eu quero encerrar esta mensagem convidando vocês a se colocarem em pé. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos um instante. Eu quero fazer duas perguntas aqui. A primeira delas é: você já reconheceu o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Se você não reconheceu, essa é uma oportunidade. Porque Deus tem um propósito na sua vida também. Por mais que você foge dele, por mais que você se distancie do Senhor, Deus tem um propósito na sua vida. E Ele quer revelar a você. Talvez você é um simpatizante da igreja, eu não conheço todos aqui. Talvez você já tenha vindo, mas você ainda não disse assim: Senhor, eis-me aqui, eu quero reconhecê-lo como Senhor da minha vida e andar debaixo do teu propósito e não do meu. Levante a sua mão onde você está, eu quero orar por você. Há alguém que quer receber o Senhor Jesus Cristo como Salvador nessa manhã, reconhecê-lo como Senhor? Levante a sua mão onde você está, eu quero orar por você. Amém. Não há ninguém. A segunda pergunta é: tem alguém no nosso meio que está afastado da comunhão do corpo de Cristo, da igreja? Você se distanciou, e aqui não vem o caso quais foram os motivos. Jesus quer você em comunhão com o corpo dele. Não há comunhão fora do corpo. E você quer retornar hoje? Levante a sua mão onde você está, eu quero orar por você. Há alguém? Amém. Pode baixar. Mais alguém? Pode baixar. Mais alguém? Amém. Vocês podem vir aqui? Pode vir aqui à frente, quero orar por você. Que levantou a mão. Jovem, vem aqui, eu quero orar por vocês. E por que eu estou chamando aqui à frente? André, traz ele aqui, depois de orar com ele. Vou orar por vocês aqui. Mais alguém? Mais alguém quer retornar à comunhão do corpo? Por que eu estou chamando aqui? Porque se você está aqui e o Senhor está chamando você, e se você entende, ouvir a entender que essa é a igreja que você quer servir, ou seja, onde você estiver, pode vir aqui, aqui pertinho. Aqui. Essa igreja que está vendo vocês aqui vai ajudá-los nessa caminhada. Amém? Vai ajudá-los nessa caminhada. Pode abraçar ele. Pode abraçar. Amém. Maravilha. Glória a Deus. Glória a Deus. Há mais alguém? Não há mais ninguém? Maravilha. Rapidamente, nós já estamos no último tempo. Você que entendeu a mensagem, mas você está confuso ou não entendeu bem os propósitos de Deus, pastor, me ajude em oração. Vem aqui bem rápido, aqui, ó. Aqui desse lado. Bem rápido. Não vamos ter mais do que 5 minutos e já vamos encerrar. Bem rápido. Isso, sai do seu lugar e vem aqui. Pastor, amanhã então, o senhor vai orar, amanhã eu já vou saber qual é o propósito de Deus. Não sei. Eu não te prometo isso. Mas eu prometo que você vai perceber com muita clareza que Deus tem um propósito específico, especial na sua vida. Ele vai te fortalecer e vai te ajudar. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Igreja, estenda suas mãos na direção dessas pessoas maravilhosas, amadas por Deus, e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essas pessoas que o Senhor falou a todos nós. Eu oro por essas pessoas que estão aqui à frente, reconhecendo que precisam do corpo de Cristo, de estar em comunhão com o corpo, servindo, amando e sendo amadas, Senhor. Eu te agradeço por essas pessoas aqui, porque o Senhor está tocando, está falando, está ministrando profundamente e poderosamente aos seus corações. Tira toda nuvem de desentendimento, toda nuvem de dúvida, toda nuvem, Senhor, que venha fazer com que eles tenham medo de caminhar, de servir, de amar. Deus, se porventura precisar perdão, que o Senhor ministre perdão aos seus corações, e que a graça do Senhor os fortaleça e guie, dando firmeza e clareza acerca do chamado do Senhor.
Eu oro por toda essa igreja, Senhor, pedindo que o Senhor esteja nos conduzindo, ó Deus, não no caminho que nós queremos, não da forma que nós queremos, mas no centro da Tua vontade, no centro da Tua vontade, Senhor, e que o Teu reino possa ser cumprido em nós e através de nós. Guarda, abençoa, levante líderes, fortaleça os líderes que já têm desenvolvido seus ministérios nessa igreja. Abençoe os pastores dessa igreja que estão em viagem, pastor Júnior, pastor Eduardo, pastor Vanderlei. Abençoe aqueles que estão aqui, pastor Fernando, os demais líderes de GC e de todos os ministérios. Que o poder do Senhor esteja guiando, orientando, esclarecendo e, sobretudo, unindo esta igreja para a glória do Teu nome. Aleluia, nós oramos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus bem forte. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Temos mais uma música? Não? Eu vou ministrar a bênção. Em seguida, podem ficar cantando aqui. Mas, sobretudo, atenção, não vá embora sem antes conversar com alguém. Precisamos estreitar os nossos relacionamentos. Não se distancie. Cheguem perto do José. Amém? Cheguem perto de Jesus. Chegue perto do seu irmão. Eu agradeço essa oportunidade dos irmãos me ouvirem. A Deus e a cada um de vocês por essa confiança dos pastores e de vocês. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infindável e incomparável do nosso Deus e Pai e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, com a Igreja de Cristo sobre toda a terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Vão na paz de Cristo. Aleluia. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer todos os teus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Jeová, Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer teus inimigos cairão diante de ti, cairão, cairão diante de ti. Sobre tua vida, ó meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, ó meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançarão. Não, não, não. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial. Ouve-se vivas de júbilo no teu arraial. Ouve-se vivas de júbilo. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer todos os teus inimigos cairão diante de ti, cairão, cairão diante de ti. Diante de ti, cairão diante de ti. Sobre tua vida, ó meu irmão, não vale encantamento.
chama que arde no teu arraial, ouve-se vivas de júbilo. No teu arraial, ouve-se vivas de júbilo. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Jeová é o teu cavaleiro